O padrão de juízo por parte de nosso Criador, que é mencionado nas Escrituras do começo ao fim, é uma prova de que não tem arrebatamento secreto e antes da grande tribulação nas Escrituras, e que isso não é a forma que o Criador sempre lidou com o seu povo, da forma que ele exercia o juízo sobre os pecadores e da forma que ele guardava todos os seus servos. Vamos ver, por exemplo, o caso de Noé e sua família. O Criador prometeu que enviaria o dilúvio naquela época, e ele enviou. Ele não arrebatou Noé e sua família para outra dimensão durante o dilúvio, mas ele guardou Noé e sua família em meio ao dilúvio que ele mandou sobre toda a carne naquela época. Ele guardou Noé e sua família na arca durante o dilúvio, mas ele não os arrebatou para outra dimensão. Vemos, por exemplo, outro caso, como o caso de Ló e sua família. Ló não foi arrebatado para outra dimensão quando o Criador enviou o juízo para Sodoma e Gomorra, mas ele sim foi guardado e protegido, assim como seus familiares, do fogo que veio diretamente do céu sobre Sodoma e Gomorra. O Criador, por meio de seus anjos, salvou Ló e sua família dessa destruição, mas não os arrebatou para outra dimensão. Olha só o outro caso, como as 10 pragas do Egito, que foi enviado para o Egito naquela época. Os egípcios, o faraó, eles sofreram com essas 10 pragas. E os israelitas que estavam no Egito, eles foram guardados dessas 10 pragas. As 10 pragas não os atingiram, mas eles não foram arrebatados para outra dimensão. Eles permaneceram no Egito mesmo em meio a essas provações, mesmo em meio a essas tribulações, mas o Criador os protegeu. Outro caso, o caso de Raabe, a prostituta, e sua família. Raabe teve fé. Raabe demonstrou a fidelidade do nosso Criador, e por isso o Criador guardou Raabe e sua família da destruição das muralhas de Jericó, e todos ali que estavam dentro das muralhas de Jericó foram completamente destruídos, mas Raabe e sua família foram guardados dessa destruição, mas eles não foram arrebatados para outra dimensão. Os discípulos no passado, servos do nosso Messias, também não foram arrebatados para outra dimensão, mas eles eram guardados pelo Criador em meio às provações que eles enfrentavam. E assim sempre foi a forma que o Criador lidou com o seu povo ao longo da história. Ele nunca os arrebatou para outra dimensão, nunca os retirou da terra, em meio ao juízo que ele passava para a terra durante as gerações, mas ele os guardava e os protegia da ira que era derramada por parte dele. E assim também será com todos aqueles que estiverem nessa terra durante esse período crítico. Nós que confiarmos no Messias, nós seremos guardados pelo Criador, mas não seremos arrebatados para outra dimensão até o soar da última trombeta. Nós só seremos privados da ira que vem diretamente do nosso Criador, que são as 7 taças da ira. Então nós só seremos privados desse juízo final, que no caso é a vingança contra todos os pecadores que não se arrependerem, contra todos aqueles que perseguiram os justos, contra todos aqueles que rejeitaram a salvação por meio do Messias, contra todos os filhos do maligno e contra todos os anjos caídos que se rebelaram contra o Criador. Então essas taças da ira, sim, essas são só destinadas para os ímpios, mas a grande tribulação até o soar da última trombeta, essa será para todos nós que ficarmos vivos até aqui. O nosso próprio Messias falava em João 17,15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É isso que o Criador sempre fez com seu povo ao longo da história. Ele não nos retira do mundo, ele permite que a gente passe por provações, mas ele nos guarda em meio a essas provações, desde que a gente confie verdadeiramente nele. Então ele sim vai nos guardar do mal, vai nos guardar do pior, mas ele não vai nos arrebatar para outra dimensão. E aquele texto de Apocalipse 3,10, como eu mencionei em algum dos vídeos anteriores, fala que o Criador vai nos proteger, vai nos vigiar em meio à grande tribulação. Ele não vai nos arrebatar, não vai nos privar completamente da grande tribulação, como se não fôssemos dignos de passar por esse período. Todos nós que viemos aqui para essa terra, somos sim dignos de passar por dor e por sofrimento, pois fomos destituídos da glória do nosso Criador. Nós não tomamos partido durante a batalha celestial, por isso que nós viemos nesse mundo de dor e sofrimento, neste mundo caído de carne e sangue, no reino satânico, porque não nos posicionamos a favor do Criador. Então nós merecemos sim passar por sofrimentos, passar por tribulações,
Mas aqueles que rejeitarem o pecado, que confiarem no Messias, o Criador vai os guardar do juízo final, da ira que ele vai mandar sobre todos os pecadores que não se arrependerem. Mas estaremos aqui em meio a essa situação crítica, em meio a esse período caótico da humanidade, que já está prestes a começar. Em Jó 5,7 fala: o homem foi criado para passar por tribulação, e isso se deve ao fato de termos errado quando estávamos na glória do Pai. Não nos posicionamos como deveríamos, merecíamos a condenação, mas mesmo assim o Pai, em seu infinito amor e misericórdia, deu-nos uma nova chance. Mas Ele não nos impediu ou não nos privou de passar por esse sofrimento, de passar por essas tribulações, de encarnar aqui nesse mundo, pois isso é a consequência natural do erro que nós cometemos na pré-existência. E ainda mais olhando para a nossa geração é uma das piores, se não for a pior. Você acha mesmo que nós somos mais dignos de ser privados do sofrimento do que os profetas do passado, do que os discípulos do nosso Messias, do que Noé, do que Abraão, do que Moisés, do que os israelitas no passado? É claro que não. Nós merecemos sim passar por esse período. Afinal, a tribulação é para provar a nossa fé, para que a gente possa demonstrar se realmente vamos confiar no Pai, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades. Nós precisamos passar por tribulações, pois estamos em uma prova, estamos em um teste, e todo teste exige-se prova, todo teste exige-se alguma situação adversa, e nós precisamos passar por isso, pois não tomamos partido na glória do Pai, e precisamos aqui tomar partido. E para isso é colocado para nós o caminho da vida e da morte, das bênçãos e das maldições, de seguir o Messias ou de rejeitar o Messias. Mas o caminho que a gente escolher trilhar vai trazer consequências, sejam positivas ou negativas para nossas vidas. E as trombetas é o último chamado para a guerra, da qual nós não tomamos o partido, e a 7ª trombeta será o chamado final, para todos aqueles que definirem um lado. E após o tocar da 7ª trombeta, não haverá mais chance para aqueles que não se arrependerem, pois após o tocar da 7ª trombeta, todos já definirão o seu lado. Aqueles que escolherem o Messias ficarão do lado do Messias, e aqueles que rejeitarem o Messias, esses passarão por juízo. E aí, desde então, não haverá mais nenhum espaço para neutros, para mornos. O tempo está acabando. Nós estamos nos últimos momentos do arrependimento, e arrependimento significa retorno ao centro da vontade do Pai. Então, a você que ainda não tomou partido, tome. Você que ainda não escolheu o lado do Criador, escolha, pois vai chegar um momento que não terá mais chance. Nós estamos prestes a iniciar a grande tribulação, nós estamos prestes a vivenciar a pior fase da história da humanidade. Então é tempo da gente se posicionar, é tempo de chegarmos ao Pai o quanto antes, é tempo de confiarmos no Messias, de termos a fé nele. E essa fé não é só acreditar, é ser fiel, leal e obediente a ele até o fim, pois se não nos posicionarmos agora, amanhã será tarde demais, amanhã não terá mais chance. O tempo de nos posicionarmos é hoje. Nós já falhamos muito em não ter nos posicionado anteriormente, e o Criador ele é muito misericordioso. Olha o tanto de chance que ele já nos deu, mas vai chegar um momento que essas chances acabarão. Então não desperdice essa oportunidade, se prepare, se revista com as armaduras espirituais, confie no Criador, pois Ele é o nosso Criador, Ele é o soberano, Ele é justo, Ele é perfeito, e só Ele é que pode nos cuidar, só Ele que nos dá acesso à árvore da vida, à fonte da vida. É só Ele, por meio do Messias, que nos salva, que nos retira desse mundo caído. Então, a você que está assistindo, arrependa-se de seus pecados, dedique a sua vida ao Criador e se revista, se prepare, pois passaremos por tempos difíceis. Persevere até o fim, confie no Messias, pois Ele tem o melhor para nossas vidas. E todos aqueles que confiarem no nosso Criador por meio de Cristo, esses serão guardados mesmo em meio ao caos. Esses, por mais que a situação esteja caótica ao nosso redor, vai contemplar, vai rejubilar, pois sabe que a vinda do nosso Messias está perto, que a recompensa para os justos está se aproximando e que a vingança sobre todos os ímpios que não se arrependerem também está chegando. Mesmo em meio às tribulações, o Criador vai nos proteger, vai nos amparar e vai nos livrar do pior. Mas não seremos privados dessas tribulações. Estaremos aqui sim, como o teste final, até sermos colhidos definitivamente junto à glória dele.
Apenas Elias e Enoque que foram arrebatados em vida, mas no caso deles é porque eles vieram aqui com missões específicas, e eles, penso eu, que são as duas testemunhas de Apocalipse. Então eles foram arrebatados em vida porque tinham um motivo, mas são exceção em meio à regra. O fato deles serem exceção não significa que nós também seríamos supostamente privados da tribulação que virá sobre essa terra. Mas é isso, Noé e sua família não foram arrebatados no dilúvio, Ló e sua família não foram arrebatados durante a destruição de Sodoma e Gomorra, os israelitas não foram arrebatados durante as 10 pragas do Egito, Raabe e sua família não foram arrebatados em meio à destruição das muralhas de Jericó, e nós não seremos arrebatados em meio à grande tribulação. Mas fique tranquilo e confie no Criador, porque a recompensa sobre os justos virá, e a destruição sobre os pecadores também. A justiça do nosso Criador, ela não falha, ela acontecerá. Aguarde, pois ela virá em breve. O Pai, nosso Criador Yahweh, é conosco. Confie nele, porque ele é que tem o melhor para nossas vidas.